Então, a nossa carta hoje é o lugar de poder e tem a ver com lugares no mundo, né, que nos dão energia, que nos ajudam a gente sentir a gente mesmo e nos sentirmos fortes. E, bom, uma coisa que a autora fala, né, que na realidade existem tantos lugares de poder quanto existem pessoas, porque cada lugar de poder é uma manifestação, né, da energia, da ligação da energia daquela pessoa com a Terra, com o planeta Terra, com a terra onde ela vive, com o chão onde ela pisa, né? Então, que o lugar de poder ele tem a ver com isso, né? Com essa ligação com a terra. Mas então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai falar de lugar de poder é qual poder, né? Porque na nossa cultura, na nossa sociedade, na civilização, as pessoas estão lutando muito para ter poder, né? E as relações de poder, em geral, elas são muito tóxicas, muito destrutivas, competitivas, individualistas, né? E muitas guerras já aconteceram pelo poder, né? E a gente pode pensar que o oposto do amor não é o ódio, mas é o poder. Mas daí a gente tem que pensar o que é esse poder que a Jimmy Sans está colocando aqui como lugar de poder. Será que é esse poder? Então, a reflexão que eu gostaria de fazer com vocês é justamente porque quando existe luta por poder, né, essa luta pelo poder, ela é, na realidade, fruto de uma não conexão com o poder pessoal. O que é o poder pessoal, né? O poder pessoal é a integridade da minha identidade, é a conexão profunda desse ser que sou eu com o seu propósito. É uma conexão muito amorosa com a Mãe Terra e com a essência da própria pessoa, né? Que permite que ela se sinta feliz de ser si mesmo, né? E consiga perceber que, que tem um lugar no mundo, que tem um propósito nessa existência e que pode estar a serviço, né? Então, a pessoa que tem o poder pessoal, ela não é uma pessoa que tem a necessidade de massacrar o outro, ou roubar o poder do outro, ou manipular de alguma forma. É uma pessoa que tem um centramento na própria identidade, uma percepção amorosa em relação a si mesma, em relação ao outro, baseada em muito respeito e não na arrogância. Em geral, as pessoas que têm poder pessoal, elas estão mais ligadas ao coração, e com uma necessidade muito simples de vida. Então, eu não preciso, quando eu estou dentro do meu poder pessoal, eu não preciso ostentar nada, eu não preciso humilhar, eu não preciso competir com ninguém, porque eu estou bem com quem eu sou, né? Então, o poder que a Jamie Sans coloca é esse poder, né? E o que ela diz é que, na realidade, né, o lugar de poder é um lugar que nos facilita a entrar em contato com esse poder pessoal, né? Ou seja, um lugar que nos facilita entrar em contato com a gente mesma, entrar em contato com as energias telúricas, né? As energias da Terra, as energias de reconstituição que a Terra nos oferece. Então, a gente sabe que a natureza, quando ela está preservada, a natureza, quando ela está na sua potência, ela nos regenera, ela nos restitui
parte de nós mesmos, né? A simples presença em um lugar que está íntegro nos traz integridade, nos traz a sensação de paz, a sensação de que está tudo certo. São lugares, em geral, que a gente pode conversar com Deus, né? Independente da religião da gente, que a gente pode, são lugares que a gente tem acesso aos mistérios da vida, a serenidade para encontrar com a divindade. E essa divindade não se materializando no sentido de uma religião ou de outra, de um ícone ou outro, mas sim a sacralidade enquanto vivência, que a gente pode dizer em biodança, que é ter esse acesso ao luminoso. Então, existem alguns lugares de poder, né, que tem a ver com a pessoa. Se vocês pensarem na vida de vocês e dos lugares que vocês gostam, vocês vão perceber que tem alguns lugares que são muito especiais para vocês e que vocês regeneram nesses lugares, né? São lugares onde existe uma conexão muito forte com a terra, uma possibilidade de vocês regenerarem muito facilmente, né? Onde o próprio lugar tranquiliza. Então, quando eu coloco o lugar de poder individual, significa isso, que para cada pessoa existem lugares que são diferentes. Talvez o lugar que para mim seja um lugar que tem essas características, para outra pessoa não seja, né? Então, é importante nós, como indivíduos, estarmos atentos, né? E levar muito a sério a percepção de que tipo de energia, de tipo de nutrição cada lugar nos dá, né? E perceber e valorizar muito e buscar trabalhar em cima daqueles lugares que são muito significativos para a gente. E daí a gente vai ter os lugares de poder que são coletivos, que são lugares que talvez tenham começado como um lugar individual e que foram tão trabalhados e se tornaram tão significativos que pessoas do mundo inteiro vão buscar esses lugares, né? Para fazer uma conexão com a terra. Eu trouxe aqui o Machu Picchu, né? Claro que tem um monte de gente que não vai para fazer conexão com a terra, que vai por turismo, né? Que vai por uma coisa mais superficial. Mas a gente pode ver que na região de Machu Picchu, por exemplo, talvez algumas pessoas já tenham estado ali, né? A gente vai ter para algumas pessoas é extremamente significativo. E a gente estando lá, se é mais sensível, né, a gente percebe que tem essa coisa muito potente em Machu Picchu, porque são daí já milhares de pessoas, né, uma infinidade de pessoas e tantos séculos, né, que esse lugar vai se tornando cada vez mais significativo e vai ficando impregnado dessa energia que as pessoas vão se colocando ali, né? Então vai se criando o lugar sagrado também, o lugar de poder, pela intenção das pessoas que vão se colocando ali. E cada vez esse lugar vai ficando mais forte. Então, são os lugares, porque o que a gente vive num lugar de poder, né? O que a Jimmy Sans coloca é que aquilo que é vivido, aquilo que é intencionado nesses lugares vai se matizando nas pedras, né? Eles falam o povo de pedra. Então vai se matizando nessas pedras, vai ficando nessas pedras e vai passando, né, de geração em geração. Então, quando um lugar vai se tornando um lugar de poder coletivo, isso vai se tornando geracional, né? Então, se a gente vai ver, por exemplo, o Machu Picchu, a gente vai ver que isso está nas casas que foram construídas, né? Então, tem a pedra que o ser humano manipulou, que são os prédios, os edifícios, os templos, né? E depois a gente tem ali atrás o Huayna Picchu, né? Que é a pedra, né? Aquela pedra que tem o desafio de subir lá em cima
E algumas pessoas fazem, eu fiz esse percurso de subir lá no topo, eu acho que a Marcinha estava com a gente também, tenho a impressão que a Marcinha estava com a gente quando a gente subiu. E então senti lá em cima esse lugar de poder que daí já tem a ver com a natureza, já não tem a ver com esses prédios, mas se a gente pensar em alguns templos, algumas igrejas, alguns templos de várias religiões, eles são também de pedra, né? E eles têm essa característica de várias intenções, várias coisas foram se colocando ali, a vivência das pessoas, então eles vão se tornando sagrados também, né? E vão ser muito significativos em nível de coletividade, vão ser significativos para mais de uma pessoa. É interessante porque os templos, né, eles iniciaram como lugares na natureza, né, lá na pré-história, no início da civilização, os templos eles não tinham assim, não existia o templo construído, né? Existia a árvore sagrada, a montanha sagrada, né? Então lugares que eram elegidos coletivamente como sagrados e ali se colocava muita energia. Depois, aos poucos, começaram a se construir os templos, né? Mas inicialmente não, era na natureza. Então, o que vai tornando esses lugares sagrados, né? É o ritual que se faz ali. Então, que podem ser desde rituais pessoais, né? Quando é um lugar de poder pessoal, mas que a gente honra esse lugar, né? Então, é interessante que a gente possa ritualizar nossa presença nos lugares de poder, que dessa forma a gente vai catalisar a energia para esse lugar, né? Mas também o ritual coletivo, né? Quando ele não é feito de uma forma banalizada e dogmática, né? Então os dogmas, eles muitas vezes eles nos afastam do sentido real do ritual. Principalmente nas religiões oficiais, né, nas grandes religiões, onde existe esse componente do sacerdote, né, que foi uma coisa assim já tão criticada mesmo dentro de várias linhas da própria igreja, né, já foi tão questionado isso, né, esse meio de campo que o sacerdote faz entre a divindade e as pessoas, né? E que às vezes isso vai criando dogmas, ou seja, verdades inquestionáveis e às vezes o próprio sacerdote ele faz o ritual, mas ele não se conecta com o sentido, ele fica nas palavras vazias ou nos gestos vazios, né? Então, quando um lugar é de poder, ele está assim, a gente está fazendo uma relação com esse lugar de poder, onde o ritual ele é cheio de sentido, né? Então, às vezes, não precisa nem um ritual assim padronizado, né? Mas assim a intenção de estar ali, né? A intenção de fazer essa troca com a Mãe Terra, ela dá o caráter sagrado, né? E vai construindo essa egrégora no lugar, né? Então, antes de tudo, né, os lugares de poder, eles têm que ser lugares que te propiciem um contato contigo mesmo. Então, lá no início do capítulo, ela coloca assim que vários personagens, né, importantes, iluminados, eles fizeram esse caminho de retirar-se, né? Então, esse processo iniciático de retirar-se e esse retirar-se para um lugar de poder, né? Então, Buda, que teve uma árvore, embaixo dessa árvore ele foi meditar, né? E ficou ali meditando. Teve Cristo, que foi para o deserto, né?
Então ela vai falar de ali, depois vocês podem dar uma olhada, tem vários personagens de vários lugares, né? Esse lugar onde eu vou me retirar, né? E para encontrar comigo mesmo e ser nutrida pela Mãe Terra. Então, é importante para a gente reconhecer esses lugares, que a gente possa perceber que o lugar de poder é um lugar que nos propicia esse contato sereno com a gente mesmo. E não é que a gente tenha que ter um lugar único de poder no mundo, né? Então, eu acho que é importante a gente ir observando o ambiente onde a gente está para perceber onde a gente quer se colocar, né? Qual é o lugar que a gente quer se colocar, qual é o lugar que nos propicia maior nutrimento e paz. Então, uma das coisas que é importante é isso, né? Já falei, mas eu acho que vale ressaltar, né? Que na realidade, o lugar de poder, ele tem que ter essa característica de reconexão com a terra, né? Com a mãe terra, com uma nutrição telúrica. E ele tem que propiciar esse retirar-se, tá? Eu falei antes de contato consigo mesmo e agora estou falando de retirar-se. Parece a mesma coisa, né? De certa forma, quando a gente se retira, a gente entra em contato com a gente mesmo, ao menos a princípio é o que se busca, né? Talvez seja um momento, às vezes, de brigar consigo mesmo, né? Mas, como a gente viu agora na pandemia, às vezes as pessoas se retiram, mas não estão preparadas para isso, né? Mas o retirar-se, a princípio, quando ele está relacionado ao lugar do poder, né? É um retirar-se para encontrar a si mesmo. E eu acho que esse movimento de retirar-se, né, é um movimento muito importante de a gente aprender na nossa cultura. A nossa cultura, ela tem um movimento de expansão muito grande, né? Então, as pessoas têm sempre esse movimento de se abrir e de se expandir, né? De ir para fora, de abrir, conquistar, conquistar. E o movimento de retirada é um movimento de recolhimento. Eu considero que é muito importante para que a gente tenha uma relação mais harmônica com a gente mesmo, saber se retirar. Então, é compreender que se retirar não precisa ser uma vez por ano que eu vou me retirar de férias, né? E vou para um lugar maravilhoso, que é o meu lugar de poder, e daí eu vou ficar bem para depois voltar e continuar me expandindo, né? Eu acho que sim, acho que todos nós merecemos ter férias, ir para um lugar maravilhoso, um lugar que tem uma energia muito especial. Mas é importante a gente ver que essa pulsação do retirar-se, né, e esse lugar onde eu posso me conectar, ele pode fazer parte do meu cotidiano e, aliás, deveria fazer parte do cotidiano. O momento onde eu me retiro, o momento onde eu entro em contato comigo mesmo, o momento onde eu posso ouvir-me, onde eu posso entrar em contato com uma força maior, e me sentir protegida, me sentir amada. Então, o retirar-se é algo importante no nosso cotidiano, que ele vai dar essa possibilidade desse contato com a gente mesmo e com a terra. Então, só reforçar um pouquinho, né, que o lugar de poder, ele é um lugar que também a gente constrói com as nossas intenções, né? Então, quando a gente encontra um lugar e honra esse lugar, né, e dá a qualidade a esse lugar, é como se a gente estivesse catalisando a energia, né, para dar o sentido sagrado a esse lugar. Então, é a nossa presença ali que vai tornando, e a nossa intenção, e o nosso respeito e a nossa conexão, que vão tornando aquele lugar significativo. Às vezes, como eu disse, para vocês mesmos, e acaba aí, né? Mas muitas vezes, iniciando por uma pessoa, esse lugar vai se tornar
um lugar de poder em nível de coletividade. E o que acontece, né, num lugar de poder? Então, como a gente nutre, como a gente vai catalisar, que tipo de ritual é esse, né? Então, são lugares de oração, são lugares de dançar, são lugares de cantar e são lugares de meditar, né? Então, essas 4 possibilidades que eu coloquei aí, talvez tenham outras que eu não tenha me lembrado, mas que eu acredito, ao menos a partir da minha vivência, né, que são a as atitudes, os atos que vão sacralizando, né, que vão botando em conexão com o lugar de poder, vão dando poder a gente mesmo e ao próprio lugar. Então, a possibilidade de orar, a possibilidade de dançar, de cantar e de meditar. Então, lembrando que é uma coisa que eu também já falei um pouquinho antes, né, mas só para rever, né, que os templos, lá no início da história da humanidade, eram assim, né, tinha uma árvore muito especial, muito antiga, então aquele lugar daquela árvore era um templo, era um lugar sagrado, né? Uma montanha muito especial, um rio, uma praia, uma pedra específica. Então, eram lugares que, pela sua diferença, por alguma característica, eles serviam de templo, né? De lugar sagrado. É importante a gente perceber que, apesar de hoje a gente construir os templos, na maioria das vezes, né? É muito importante a gente reconhecer que na natureza existem esses espaços, né? E que eles continuam sendo sagrados. Então, talvez, principalmente no nível individual, a gente possa ter esse respeito por esses lugares, né? E reconhecimento, poder reconhecer que ali tem uma energia muito especial. E que, dentro do possível, deve ser preservada. Então, dentro das florestas, dentro talvez até dos sítios arqueológicos, dos lugares que têm a ver com o mar, com a água, né? Com as montanhas, com os lugares onde a gente tem uma visão ampla, total, né? Os lugares altos. A gente possa ver que tem alguns lugares que são muito especiais, né? Que são muito especiais, e honrar esses lugares para preservá-los. E depois a gente vai ter os lugares sagrados que são construídos pelo ser humano, né? Que já é uma modificação, mas que são lugares que são muito importantes também, que depende do tipo de acontecimentos que ocorreram naquele lugar, né? Eles podem ser extremamente significativos e serem lugares de poder também. E daí eu vou acabar, né, a minha fala de hoje perguntando a vocês, eu quero falar, quero saber de vocês, né? Qual o lugar de poder de vocês? Vocês conseguem reconhecer algum lugar de poder para vocês? Aqui a gente tem uma mulher na beira de um vulcão, né? E eu acho que, para mim, um dos lugares que eu sinto assim, que é fortíssimo para mim, né? Eu tenho uma ligação muito forte, é na Sicília, o vulcão Etna, né? Que é um lugar assim que para mim é muito significativo, tem uma potência muito forte, eu me sinto muito bem ali. Então, só para trazer, agora que eu vi essa imagem, eu digo, nossa, parece o Etna, né? Acho que não é pela escultura que tem ali, mas parece. Deve